Rede 316. Uma iniciativa Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Acesse agora www.rede316.com.br. 24 horas compartilhando o amor de Deus. Levando alegria, levando salvação, levando esperança para toda a nação. Rede 316. Agora na Rede 316, Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico. Um programa da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Olá, boa tarde. Eu sou Luciene Freitas e esse é mais um Educação Cristã para o Alto. E estamos juntos elevando o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Que bom ter você conosco aqui, meu querido ouvinte. E você pode continuar participando do nosso programa, mandando as suas perguntas, suas dúvidas aqui pelo chat do YouTube da Rede 316 TV ou pelo nosso WhatsApp, que é o 11 930 030316, e eu vou repetir, 11 930 030316. Vamos conversando a respeito de um tema que eu acho extraordinário. Você sabe qual é o trabalho do educador cristão? Sabe que por aí eu tenho viajado, passeado, conversado com algumas pessoas e muitas pessoas dizem assim, mas sim, me diga aí, Luciene, qual é o trabalho do educador cristão? E a gente hoje aqui vai te responder. E eu tenho a alegria de conversar hoje junto com você, com a minha amiga querida, Gemima Caetité. A Gemima é maravilhosa. Ela é educadora cristã, ela é psicóloga, ela tem pós-graduação na área de marketing e também na área de educação cristã. E agora ela é educadora cristã, ministra de educação cristã na PIB Penha, em São Paulo. Gemima, minha amiga querida, seja bem-vinda. Boa Boa tarde, Lu. tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde, minha gente. Você que está aí ouvindo a gente, participando aí desse momento, dessa conversa maravilhosa. Uma boa tarde para você. Que alegria, que prazer estarmos juntas aqui. Que coisa boa, Gemima. É sempre muito bom conversar contigo, você sabe disso, né? A Gemima é meio baiana, meio conterrânea, meio São Paulista, né? Paulista, né? Então, a gente fica meio, né? Como ela é meio, então eu vou dizer minha conterrânea, né? Mas, Aí. Gemima, fala um pouquinho para a gente, responda a pergunta, por favor, de milhões, aquela que não quer calar. Todo mundo pega. Não sei se isso acontece só comigo, se para você também acontece, contigo também acontece. Qual o trabalho do educador cristão? O que é educação cristã? Vamos começar por aí. Antes de falar do trabalho, o que é educação cristã para você que está aí na prática? Depois a gente fala sobre o trabalho. Olha, Lu, eu também recebo muito essa pergunta, ouço muito essa pergunta, né? O que que é e o que que faz um educador cristão, afinal de contas, né? Ele atua onde? O que que ele faz na igreja? O que que ele pode fazer fora da igreja? Então, assim, também ouço muito essa pergunta, inclusive esse final de semana eu estive em viagem, né, semana passada, e acabei ouvindo também muito e conversando muito sobre isso. Mas olha só, a educação cristã, primeira coisa que quando a gente vai definir alguma coisa ou chegar à conclusão do que é alguma coisa, a gente vai eliminando aquilo que não é. Isso facilita muito e traz clareza para nossa mente, né? Então, a educação cristã, ela não é uma ação, ela não é um ato. E pensando nisso, em que não é uma ação, não é um ato isolado, a gente chega à conclusão de que a educação, ela é sempre um processo. É um processo de formação. E quando pensamos na educação cristã, ela é um processo realmente de formação e a gente vai encontrar várias definições, mas, no geral, é esse processo onde nós temos o objetivo e o desafio
como mencionado e dito lá em Colossenses 1:28, de ensinar com toda a sabedoria. E aqui a gente já tem um desdobramento muito grande, né? De ensinar e ainda com toda sabedoria. Então, esse processo de formação, ele não é apenas um processo conteudista, mas ele é um processo de formação de vidas, né? Então, a educação cristã, ela consiste nesse processo, onde a gente vai cooperar para que cada pessoa ela se apresente perfeitamente madura em Cristo, né? Nisso consiste o processo de discipulado, o processo para que cada pessoa, para que cada discípulo de Jesus tenha a sua vida, na sua vida, cada vez mais refletir o caráter de Cristo, crescendo e caminhando para a maturidade cristã. Então, a educação cristã não é apenas um ato, né? Ela não consiste em uma ação específica, mas é um processo. E nesse processo a gente vai encontrando vários desafios, vários desdobramentos, para que possamos exercer esse ministério, exercer essa vocação de maneira sábia e que através disso o nosso processo educacional possa cooperar para a maturidade cristã dos discípulos de Jesus. Bom, Gemima, e quando você estava falando sobre isso, você estava usando o texto que é a divisa da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, que é o versículo que nos referenda, digamos assim, né? E explica exatamente o passo a passo de como exercer essa missão maravilhosa. Então, que bom. Então, agora você já sabe o que que é educação cristã. E aí, lembrando, né, hoje, dia 30 de outubro de 2025, nós estamos encerrando o mês do educador cristão, porque nós comemoramos, o Brasil Batista comemora todo o terceiro domingo como o dia do educador cristão. E nós da UEC-BB, nós realizamos durante o mês de outubro, nós também temos a ênfase que é Educação Cristã em Movimento. E nós realizamos diversas atividades ao longo do mês de outubro, e nós estamos encerrando o mês de outubro com chave de ouro. Aqui, com a Educação Cristã para o Alto, com uma educadora cristã de igreja, que pode explicar para a gente um pouquinho mais a respeito de todo esse trabalho e de todo esse ministério maravilhoso que Deus nos confiou à mão. Então, olha aí, né, Gemima, que responsa encerrar o mês do educador cristão, mês de outubro, mês da educação cristã em movimento, assim, dessa maneira fantástica, com esse programa hoje, né? É um presente para nós. E aí, Gemima, eu queria que você já trabalhou em várias áreas, não é? Já foi missionária, já fez um monte de coisa. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória, porque toda essa trajetória não está em vão. Deus usa tudo isso nesse tempo, não é? E ele já foi te treinando em várias outras áreas. Então, fala um pouquinho da sua trajetória para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje e por que você hoje está mais tranquila, não é? Porque já tem um tempo de caminhada em que Deus tem desenvolvido em você todas as habilidades necessárias para esse tempo. Ai, que legal, Lu. Então, eu me formei no Seminário de Educação Cristã, fiz o SEC, e desde então, na verdade, quando eu fui para o SEC, eu não conhecia direito o que era educação cristã. Foi no seminário que eu conheci o que era educação cristã, que eu fui entendendo melhor os processos, os desafios, e ali eu entrei em crise, porque eu falei, nossa, educação cristã é muito grande, é um mundo, um universo muito amplo, o que eu vou fazer dentro desse universo, né? Eu fiquei pensando, assim, entrei em aquela crise ministerial, né? Passei por essa crise ministerial ali no SEC, e eu senti Deus me direcionando de uma forma muito clara para que é hoje a minha paixão dentro, né, do Ministério da Educação Cristã, que é esse processo de capacitação e formação de liderança. Então, ali,
eu comecei a dar palestras, a dar aulas, e quando eu tive esse contato, eu falei, é isso. Sabe aquela coisa assim, o coração queima? Eu falei, é isso aqui, né? É isso aqui. E eu servi durante os últimos anos do curso, eu servi como parceira ali na Convenção Batista de Pernambuco, cooperando com os cursos que eram ministrados. E eu fui me aperfeiçoando na área do Ministério Infantil. Então, quando eu terminei o curso, eu voltei para a Bahia e eu comecei na Bahia a desenvolver um projeto que eu não sabia dar um nome específico. Hoje eu vejo que eu já fazia uma mentoria, eu não sabia que era mentoria. Então, quando eu voltei para a Bahia, eu comecei a plantar nas igrejas o Ministério Infantil. Então, eu ia para a igreja, conhecia um pouco conhecia ali, me aprofundava na visão da igreja, na estrutura da igreja, nos objetivos que a igreja tinha, e trabalhava formando equipes para o Ministério Infantil. E dentro do Ministério Infantil, atrelada essa parte da formação de liderança, formação de professores, eu estava num processo onde eu me desenvolvia muito construindo recursos didáticos. Então, o que eu fazia? Qual era o recurso ideal? Qual é o custo desse recurso? Como que a gente pode ter um recurso semelhante com um custo muito menor? E eu fazia isso, né? E daí eu passava pelas igrejas, a gente montava a estrutura para o Ministério Infantil, formava a equipe e depois eu ficava fazendo uma mentoria. Na época eu não usava essa palavra, né? Eu falava que a gente ia fazer um acompanhamento para que esse ministério pudesse se desenvolver. Depois, eu fui trabalhar na parte de revitalização de igrejas. Então, assumi uma igreja, depois assumi outra, né, com o objetivo de revitalização, e sempre ali tentando identificar quais eram as necessidades, fazendo e seguindo nesse processo também de formação, de capacitação para a liderança, para que eles pudessem entender as suas atribuições, como desenvolver essas atribuições, porque eu fui identificando que essa era uma grande necessidade. Às vezes, o líder ele sabia quais eram as atribuições, mas ele não sabia como desenvolver essas atribuições, né? Então, eu fui me desenvolvendo nisso, né, e trabalhando nessa área. Então, assumi uma igreja, depois assumi outra com esse objetivo de revitalização, e nesse processo, adentrando aí nessa parte da liderança, ao final quando eu saía de cada uma dessas igrejas, então já deixava ali, a gente já fazia uma transição, uma sucessão ministerial, então já ficava um pastor liderando a igreja, e depois eu fui para o Ministério da Educação Cristã, na igreja local. Foi onde eu passei o período da pandemia, e foi um período muito desafiador, né? Como a igreja se manter ativa e viva dentro daquele contexto da pandemia, onde o mundo parou. Depois da pandemia, eu comecei a receber alguns contatos de alguns líderes, de alguns pastores. Olha, como que vocês estão fazendo aí? Né? Aqui na igreja, depois da pandemia, a gente levou um baque, tá difícil, como que a gente pode fazer? E eu entendi um direcionamento de sair naquele momento do Ministério Integral, e eu fui e abri uma assessoria. Então, eu dava suporte às igrejas para aquele período. Então, nós fazíamos um planejamento estratégico ali, e eu ia trabalhando na formação dessa equipe e também no acompanhamento desses processos e desses projetos. Nesse período, eu me formei em psicologia e já estava atendendo lá na Bahia também, nessa área da psicologia, e foi quando eu recebi o convite da PIB Penha, né, e vim para cá. E desde então eu estou aqui. Esse é um resumo dessa história. Você foi para a PIB Penha em que ano? 2020, estou fazendo as contas. 2020 E 2. Tenho 3 anos e meio aqui 2022. na PIB Penha. Isso. Que legal, que legal. Mas você chegou aí na PIB Penha para trabalhar um tempo, não foi na área específica de educação cristã, foi? Você passeou por outros ministérios. Exatamente. Exatamente, Lu. Cheguei na PIB Penha
para vir. Quando eu vim para PIBem, eu só conhecia a Elana, né? Vim a convite dela e da igreja, e para mim foi um momento muito especial. Então eu vim para poder ser auxiliar da Elana. Só que o que acontece? Com alguns meses, foram surgindo outras possibilidades aqui. E daí eu acabei não engrenando na área de ensino, na área de educação. Eu assumi a área de serviço, que é uma área que a igreja tem, onde a gente desenvolve. Foi nesse processo que nós pudemos fazer a construção de um projeto para essa área específica, que é a área que lida com todos os servos da igreja, com todas as pessoas que já servem e as pessoas que querem servir na igreja. Posteriormente, assumi os pequenos grupos, né? Então, assim, é algo que também está ligado à educação, ligado ao ensino, mas não era a área de ensino especificamente. Então, fiquei esse tempo servindo na área, coordenando a área de serviço e a área dos pequenos grupos. E daí hoje, E na área de educação. é, é interessante que a gente vê Deus trabalhando na sua vida e ele faz isso com todas as pessoas. Ele está fazendo isso na vida de Gemima, mas ele fez isso na minha vida, ele fez isso com Moisés, ele fez isso com todas as pessoas na Bíblia, né? Com o próprio apóstolo Paulo. E a gente vê Deus trabalhando em todas as áreas, e aquilo que às vezes você fala assim, isso isso aí eu fiz, mas não tem nada a ver, foi um curso, nada a ver. E aí, de repente, você se vê usando aqueles recursos no ministério para o qual Deus tinha te chamou para esse tempo, né? E é maravilhoso ver esse agir de Deus ao longo da história, da nossa história, nos formando os servos que Ele quer que sejamos, né? E aí, Gemima, a gente está falando sobre tudo isso. Então, você já desenvolveu. E uma coisa que eu percebi na sua trajetória, você falando, você estava antenada e você conseguia fazer uma leitura da situação atual e então pensar estrategicamente como você poderia se posicionar naquele tempo, naquela situação, criando soluções, não é isso? E isso já é uma ação, do educador cristão, de modo geral. Ele tem que fazer essa leitura de cenário, ele tem que ter uma visão estratégica e saber se posicionar diante dessa situação. E aí você foi começando projetos que foram dando certo, porque Deus estava nesse negócio e Deus estava direcionando tudo, e tudo isso serviu de experiências para o ministério de hoje, não é? Aí agora, como é. Fala um pouquinho, porque uma pergunta também que tem sido feita é quais são as atribuições, né? Como é que, tanto que é o tema do programa de hoje, né? Como é que é o trabalho do educador cristão na igreja? Então, quais são as atribuições e tal? Porque a gente está vivendo um momento bem interessante, não é? Nós temos muitos redesenhar, né? Assim, ou melhor, foi redesenhado o Ministério da Educação Cristã. Então, como é que você está desenvolvendo isso hoje? Na PIB Penha, você como educadora cristã? Olha, Lu, essa parte mesmo das atribuições, eu penso que isso vai ter algumas diferenças de igreja para igreja, né? Por quê? Porque isso a gente vai olhar para a estrutura da igreja. O que compreende a área de educação cristã? E a partir disso é que a gente tem uma leitura mais acentuada a respeito das atribuições. Mas, assim, pensando, e eu digo isso porque, como eu já estive na educação em outra igreja, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, tem uma diferença, não são as mesmas atribuições para toda e qualquer igreja, né? Claro que a gente tem atribuições que são básicas ali, que vão se repetir, mas a gente tem algumas atribuições mais específicas, né? E que Porque vai ter só, uma desculpa, diferença. só para eu
ser mais específica, né? É isso mesmo. Mas é porque quando você fala isso, é porque. Por que que eu estou falando? Deixa eu explicar para quem está aí assistindo o programa com a gente. Quando a Gemima fala isso, é porque existem igrejas que seguem o padrão da rede ministerial, existem igrejas que seguem o padrão da igreja Igreja multiplicadora, multiplicadora. da igreja em células, não é? Isso. Então, como é que a sua igreja se configura? E de acordo com a configuração, vou colocar a palavra configuração, né? De cada uma dessas igrejas tem uma leitura de atribuições. Aí, pensando nisso, a PIB Penha, por ser uma igreja contemporânea, não é? Como é que é esse desenho do seu ministério aí na educação cristã? Exatamente, Lu, assim, esses desenhos, né, essas configurações, vou pegar esse termo também, essas configurações da igreja, isso vai influenciar diretamente nas atribuições do educador. Então, aqui na igreja, aqui na PIBPenha, nós temos uma estrutura matricial, ou seja, a nossa estrutura, a nossa configuração, ela não é aquele organograma, no fluxograma, sabe? Onde um está ligado ao outro. Aqui nós temos uma estrutura em matriz. E há uma intersecção entre as áreas ministeriais com as redes, que são os grupos ali por faixa etária. A gente tem rede de crianças, rede de adolescentes, rede de jovens. Há uma estrutura, há uma fundamentação bíblica, teológica, uma leitura, um estudo, um porquê e um para quê. Como se chegou nesse ponto, né, nessa estrutura, que é o que resume a identidade da igreja. A identidade da PIB Penha consiste em ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo, transformando pessoa, sociedade e cultura através da proclamação do evangelho de Jesus Cristo. E esse texto manifesto, que é a nossa identidade enquanto igreja, resume a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. A partir disso, traz o desenho dessa estrutura. Então, a nossa organização hoje, ela é uma organização em matriz. Na nossa identidade, nós temos o objetivo de crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo. Crescer em 3 direções. Para crescer em 3 direções, nós temos 2 valores específicos. Então, crescer na direção de Deus, que é a direção do alto, nós temos o valor ensino e o valor adoração. Crescer na direção de dentro, que é a direção da igreja, nós temos o valor comunhão e o valor serviço. E para crescer na direção de fora, na direção do mundo, nós temos mais 2 valores, que é proclamação e compaixão. Então, para a igreja viver essa visão e crescer nessas 3 direções, alto, dentro e fora, nós temos 2 valores de crescimento para cada direção. Ou seja, no total, eu não sou de exatas, mas essa conta a gente consegue fazer. No total, nós temos 6 valores. O que acontece? Esses 6 valores, eles se tornaram áreas ministeriais. E, paralelo a isso, né, de uma forma que haja uma intersecção, nós temos as redes. Então, pensa comigo. Os valores, eles são 6. Pensa que cada valor ele está numa linha horizontal, né? Uma linha horizontal. E as redes, que são por faixa etária ou grupos de interesse, estão na vertical. O que acontece? A gente tem 6 áreas e a gente tem várias redes. Pela identidade da igreja, as áreas elas serão sempre 6, porque são as áreas que estão direcionadas às direções de crescimento. Mas as redes, elas são tantas quantas forem necessárias para cada período que a igreja estiver vivendo. Por exemplo, nós iniciamos recente agora 2 redes. A rede 29+, e a rede 60+. Mas nós temos as outras redes. Ao todo, hoje, nós temos 9 redes. Então, as redes, elas vão variar em relação à quantidade, por essa leitura contextual do período que a igreja estiver vivenciando. Mas as áreas são os valores. Então, eles serão sempre 6. Isso por quê? Porque é importante, no caso, para a PIB Penha ter essa clareza.
Porque isso vai estar diretamente ligado à estrutura da igreja, que é essa estrutura matricial. Então, o que acontece? Cada rede, que são essas 6, tem o objetivo de ter uma visão coordenativa a respeito desse valor. Então, cada rede, cada ministro de área, né, dessas áreas, tem o desafio de ajudar todas as redes a viverem esse valor e a desenvolver ações estratégicas na igreja. Então, vamos lá. Eu, Gemima, estou como ministra da área de ensino. Ensino é o valor, é um dos valores de crescimento para o alto na direção de Deus. Então, eu tenho uma responsabilidade coordenativa, que é desenvolver estratégias para a igreja como um todo, para a vivência desse valor ensino. E, além disso, ajudar todos os coordenadores dessas 9 redes, para eles desenvolverem o valor ensino. Então, cada coordenador, cada ministro que coordena uma dessas áreas ministeriais, que são os 6 valores, vai ter essa mesma responsabilidade, desenvolver ações específicas na igreja, mas também ajudar cada coordenador das redes, que são por grupos ou faixa etária, a desenvolverem o valor ensino, ou, no meu caso, o valor ensino, mas cada um os seus valores, né? E o coordenador das redes, ele tem a responsabilidade de, dentro daquele grupo que ele coordena, seja crianças, adolescentes, jovens, famílias, homens, mulheres, viverem os 6 valores. Então, nisso há uma intersecção. Por isso que a nossa estrutura, ela hoje é em matriz. E o desafio para alcançar o objetivo dessa estrutura é a intersecção. É esse ponto de conexão entre áreas e redes, né? Então, assim, as estruturas, elas são diferentes. A gente tem igrejas em fluxograma, igrejas com organograma diferente, a igreja multiplicadora, rede ministerial, igreja em sala. Então, nós temos estruturas diferentes. E para cada estrutura, a gente vai ver como que está a educação cristã ali, onde ela está, o que abrange e o que ela representa. A partir disso, a gente vai ter uma clareza muito maior a respeito das atribuições. A leitura que eu fiz aqui, por exemplo, hoje, pensando nas minhas atribuições, e assim, como eu disse, algumas atribuições, elas vão ser para todo lugar que o educador chegar, mas a gente tem algumas atribuições que são específicas, né, ali de acordo com a estrutura. Mas, no geral, eu tenho visto, e isso tem sido consolidado em mim, que essas atribuições, elas estão muito ligadas à integração. A primeira coisa é a integração. Integração do quê? A integração ministerial estratégica. Então, eu preciso entender qual é a visão da igreja. E o meu planejamento de educação, ele precisa estar alinhado a essa identidade. Então, se é uma igreja que trabalha com a igreja multiplicadora, eu preciso entender isso e, a partir disso, desenvolver projetos e ações estratégicas. No meu caso, aqui na PIB Penha, é uma estrutura em matriz. E isso traz para mim uma diferença muito grande, no sentido de que eu preciso pensar na educação a partir dessa estrutura matricial, né? Como que eu vou fortalecer esses pontos de conexão com as redes e com as demais áreas? Uma igreja da rede ministerial, por exemplo. Então, assim, há essas diferenças. Então, o que é geral nisso? A gente precisa, primeira coisa, fazer essa integração ministerial, essa integração estratégica, entendendo qual é a visão da igreja, para onde a igreja está caminhando, para, a partir disso, a gente construir o nosso planejamento. Então, primeiro, a integração, segundo, o planejamento. Aí, depois que eu entendo a visão e que eu tenho esse alinhamento, eu venho para a segunda atribuição, que é o planejamento. E aqui a gente pensa no planejamento realmente do plano estratégico, nas ações estratégicas, construção de currículo, de metodologia nesse campo. Depois, a gente vem para a coordenação, porque eu tenho integração, eu tenho planejamento, aí eu venho para coordenar isso. Então, eu venho para coordenar as estratégias. E o que acontece? Isso traz para a gente uma clareza e uma visão mais ampla de que a escola bíblica não é a única ação da educação cristã. A escola bíblica, ela é uma das ações estratégicas
Escola bíblica, ela é uma estratégia, ela não é a educação cristã como um todo, né? Então, quando eu tenho essa integração, que eu tenho o meu planejamento, eu consigo perceber que a EBD, ela não é, a educação cristã não se resume na EBD. A EBD, ela é uma estratégia. Então, eu tenho a EBD como estratégia, eu tenho os pequenos grupos como estratégia, eu tenho os vocacionados, seminaristas, como outra estratégia. Aqui na igreja a gente tem o espaço do livro, onde a gente tem livraria e biblioteca, que é uma outra estratégia. Então, a gente tem um núcleo de formação de liderança, que é uma outra estratégia. Então, quando eu tenho essa integração e eu tenho um planejamento a partir dessa integração, aí eu vou partir para a coordenação das estratégias, né? Então, aqui a gente já tem 3 atribuições. Depois disso, Ô, a gente Gemima, vem... só um segundo. Oi. Gemima, a gente vê aí que o educador cristão, nesse seu caso aí, você está sendo uma gestora. Você está tendo um trabalho de gestão, é um trabalho estratégico. E outra coisa, não adianta eu chegar com o meu conhecimento, com o meu estudo e dizer educação cristã é isso aqui, ó, é essa caixinha fechada. Não, eu tenho que fazer essa leitura da realidade em que eu estou. Não adianta eu chegar numa igreja que ela é estruturada com fluxograma e que eu vim de uma igreja assim, chegar numa igreja estruturada em matriz e dizer, não, a gente tem que agir daquele jeito. Não, a gente se adequa a essa, faz a leitura dessa realidade, você colocou isso muito claro, isso é muito legal, né? E a gente se adapta de forma estratégica. Olha aí, de novo, você fazendo a leitura de conteúdo, da realidade e se posicionando de maneira estratégica. E você está fazendo gestão nisso aí, não é? Quando você faz essa leitura, quando você começa com essa integração com planejamento, planejamento tem a ver com gestão. Por que eu estou batendo nessa tecla? Para mostrar que o educador cristão é meio camaleão também, né? Porque ele tem que se ajustando e desenvolvendo estruturas, né, de acordo com o momento em que ele está agindo, né? Em que ele está também. E isso é maravilhoso, porque mostra que não é estático, é dinâmico, não é? E isso é perfeito. Então, a gente vê tudo isso. E uma coisa que é muito legal também é que depois que ele sai desse momento do que o educador cristão faz essa leitura, que ele se reorganiza, não é? Que ele começa com essa questão da integração e aí mostra que o educador cristão continua mesmo numa igreja matricial, mesmo numa igreja formação de matriz, mesmo numa igreja de rede ministerial ou de igreja multiplicadora, ela continua passeando por todos os ministérios. Ela não para ali, o educador cristão não vai parar só naquela caixinha de educação cristã, de ensino. Ela continua passeando pelos ministérios, fazendo essa intersecção, esse cruzamento de informações e juntando tudo isso. E esse processo, gente, é maravilhoso, porque você vê a integração, era a palavra que eu queria me lembrar, a integração de todos os ministérios, você vê o corpo, sabe, em Efésios 6, até que o corpo bem ajustado, todos os ministérios bem ajustados, bem integrados, caminhando juntos. Por quê? Porque teve alguém que olhou estrategicamente numa visão já de gestão, não é? Numa visão, num olhar realmente dirigido pelo Espírito Santo para continuar, para unir esses ministérios num mesmo propósito, alinhando missão, alinhando visão, não é? E missão, visão, não é? Tudo direitinho para que cada ministério não fique puxando para um canto. O que é complicado, às vezes a gente vai numa igreja, cada ministério puxando para um canto e assim, e vivendo de eventos, e fica assim, a igreja fica recortada, sabe? Quando é uma igreja eventual, ou seja, só de eventos, cada mês tem um tema que explode
E ali é só, por exemplo, é só missões, é só família, é só crianças, não é? É só terceira idade, é só ação social, é só juventude, e você não vê os outros ministérios trabalhando junto de maneira integrada. E isso é complexo. Mas quando você vê alguém que está focado, trabalhando nessa área, unindo tudo, né? Ligando também essa questão do planejamento. Gente, não dá para a gente seguir, não dá para a gente caminhar, não dá para a gente fazer nada sem planejamento, não é? É, sabe, o planejamento é essencial. O planejamento é essencial e a gente vê isso muito claro quando em Lucas capítulo 14, a gente vê isso muito, muito claro. É, quando Jesus diz assim: quem é que não senta primeiro para planejar se tem como terminar? Então, antes da gente começar qualquer coisa, a gente precisa realmente sentar e planejar e ver como que a gente vai conduzir todo esse ministério e tudo direitinho, para que realmente você não fique atirando para todos os lados. Então, ter esse educador cristão estratégico, que pensa realmente, cheio do Espírito Santo, com essa visão. Aí eu me lembro, viu, Gemima? Eu dou umas viajadas, você sabe que eu gosto, né? Aí eu me lembro dos Thundercats, né? Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Eita, me entreguei agora, né? Geração X total aí, né? Mas a nossa espada justiceira, cadê? Ixi, a minha aqui, ó. Pegar a pequenininha. A Bíblia, a palavra de Deus. A minha pequenininha que eu levo para a igreja, a pequenininha, né? Mas as outras maiores estão aqui. Então, o educador cristão que chega assim, com essa visão de gestão, de planejamento, integrando todos os ministérios, não é, para que o corpo cresça ajustado, todos seguindo numa mesma direção. Isso é maravilhoso. E eu me empolguei aqui, eu quero até pedir desculpas por ter me empolgado aqui um pouquinho, né, de falar dessa coisa maravilhosa. E eu queria que você continuasse. Você falou aí da questão da integração, do planejamento, e aí você agora vai para um segundo momento, quer dizer, a parte camaleou aí, não é? Que vai chegar e vai coordenar, não é? Vai coordenar. E a coordenação de todos esses planejamentos, ela é fantástica, porque você já fez a leitura, já planejou, já organizou tudo, aí agora você precisa ter essa visão de coordenação para que o projeto não perca os trilhos. E aí agora, como é que faz? E é isso mesmo, Lu, assim, a gente tem a integração, planejamento, a coordenação, aí a gente vem para a parte de formação. Porque a partir do momento que você tem as estratégias, a gente precisa trabalhar na formação das pessoas, né? Na formação, na capacitação, nessa formação continuada, entendendo como são as equipes, como são as pessoas com quem a gente trabalha e que trabalham com a gente, fazer esse alinhamento de visão mesmo. Porque as pessoas elas não vão se engajar se elas não comprarem essa visão, se elas não se identificarem com essa visão. Então, se a gente fala, olha, vamos pensar aqui, os pequenos grupos, eles são importantes para a igreja, porque é através deles que a gente fortalece a integração, o relacionamento, o pastoreio mútuo. Se a pessoa ela não se identifica com isso, ela não vai se envolver, ela não vai se engajar. E daí as pessoas que se identificam, elas precisam entender como que elas vão participar desse processo. Então, depois da coordenação, a gente tem essa formação de pessoas, formação de equipes, essa capacitação das pessoas para que elas possam desenvolver as suas atividades ali e cooperarem para essas ações estratégicas que vão estar alinhadas com os objetivos e os objetivos da igreja como um todo, né? Depois disso, a gente tem, então a gente já viu integração, planejamento, coordenação,
formação, e daí agora a gente vem para o apoio. Porque também é responsabilidade do educador cristão dar apoio para essas outras áreas ministeriais, ou no nosso caso aqui, áreas e redes, mas isso vai depender da nomenclatura de cada igreja, né? De ministérios, de departamentos que não estão necessariamente ligados ou debaixo do guarda-chuva da educação cristã, mas que têm um viés educativo. Né? Então, como que estão, por exemplo, como é que está o Ministério de Adolescência? O que de educação eles estão desenvolvendo? Que não necessariamente está ligado à área de ensino, à área de educação, mas o que de educação os outros ministérios estão desenvolvendo. E daí cabe ao educador fortalecer essas parcerias. Olha, eu estou vendo que vocês estão com um projeto de discipulado. Como que é isso? Vamos construir juntos? Olha que legal. Eu tenho uma parte aqui que pode contribuir, você tem outra que você está pensando aí. Vamos construir juntos? E daí o educador cristão, ele oferecer esse apoio, esse vínculo, esse suporte a outras áreas da igreja que estão lidando com a educação cristã. Não é dizer, olha, você é um educador cristão, deixa comigo que eu faço. Não é isso. Mas é de oferecer a parceria. Dizer, olha, eu estou vendo que vocês estão caminhando e é muito legal a gente pensar em uma outra estratégia, muito bacana isso para o ministério de vocês. Olha, eu estou à disposição, quero contribuir com vocês. Então, isso também é uma responsabilidade do educador cristão. Sabe por quê? Porque depois o educador, quando ele for vendo os outros ministérios seguindo ali, ele vai dizer, mas isso aqui não tá, isso aqui poderia ser diferente. Isso aqui. Então, não é esperar os outros fazerem para a gente ficar criticando. É a gente ver durante o processo de construção e oferecer esse apoio, essa parceria ministerial. Então, olha, integração, planejamento, coordenação, formação, apoio, e daí a gente vem para a parte de gestão. Gestão, nesse processo, a gente já está trabalhando com a parte de gestão de pessoas. Mas também é atribuição do educador a gestão administrativa, gestão de recursos, né? O orçamento, como que está o orçamento para a área? Qual é a previsão orçamentária? Quanto que a área investiu em 2025 e qual a proposta da área para investir em 2026? Porque não é esperar chegar o mês de abril, que é o mês da EBD, e falar, gente, eu preciso desse suporte financeiro aqui da igreja, porque a gente vai fazer isso. Não, é agora. Mas é agora mesmo, né? Agora em outubro, já ter essa previsão para o ano que vem. Porque isso vai dar uma clareza para a igreja. Isso vai te ajudar a pensar que, por exemplo, em abril, você vai ter uma demanda financeira muito maior. Então, o que você já pode fazer em janeiro, fevereiro e março? Para não sufocar, digamos assim, o orçamento da sua área. Então, essa gestão administrativa, essa gestão financeira, cada estratégia ela vai ter uma necessidade diferente. Essas necessidades elas estão sendo atendidas? Mas tem uma equipe que está precisando de um jatinho. Beleza, a gente pode dar um jatinho para essa equipe? Não, a gente não pode. Então, o que a gente vai fazer para que eles não deixem de fazer o trabalho deles por não terem esse jatinho? A gente pode oferecer uma bicicleta. Beleza, vamos fazer a nossa parceria. Então, essa gestão de recursos, ela é uma das atribuições que, às vezes, o educador cristão, ele não tem esse olhar. Mas isso prejudica e deixa de potencializar o Ministério da Educação Cristã. Porque se eu penso, nossa, a equipe X, ela está precisando de um jatinho. Para que é importante? Né? Para aumentar a divulgação. Beleza, mas a gente consegue ampliar a divulgação de outras maneiras? É esse estudo, é esse olhar. Então, a gente tem, olha, integração, planejamento. E eu estou sempre voltando aqui para a gente poder ir memorizando também, né? Mas, bem olha, de educador mesmo, né? Bem de educador, né? Mesmo. Fixação da aprendizagem, né? E isso aí que você está falando é uma falha de muitos educadores. Eu confesso que é até minha mesmo, sabe? Confesso aqui meus pecados.
Eu sou das letras, eu não sou dos números, mas nós precisamos olhar para os números. E aí eu me lembro do texto de Tiago. Se você sente falta de sabedoria, peça a Deus. E às vezes, mas eu sou, como é que chama? Eu tenho descalculia, não é? Eu tenho dificuldade com números. Mas Deus vai mostrar alguém que próximo de você, eu creio nisso, eu vivo isso, que vai te ajudar a ter esse pensamento numérico. É um planejamento estratégico que vai te ajudar nessa área, não é? Porque aí o povo vai dizer assim: então peraí, então o educador cristão é super-homem, é Mulher Maravilha? Não, a gente estuda para isso, a gente não só é chamado por Deus, mas tem treinamento para essa área, né? Então nós estudamos para isso. E o mínimo que a gente pode fazer é pôr em prática, né? Mesmo que a gente não tenha habilidade para tudo isso, é uma coisa que a gente vai forjar, vai desenvolver, né? E eu achei fantástico esse último tópico, né, que você falou. E esse é o tempo, olha que maravilhoso. Estamos encerrando o mês de outubro. 30 de outubro, meu povo! Vamos começar a fazer o planejamento para o ano que vem, porque é péssimo a gente ficar. Mas eu vou precisar, para comprar o jatinho, eu vou precisar. eh, fazer o precisar fazer cantina, então você já começa a organizar a cantina, já começa a pensar, para não ter que fazer a cantina e sufocar todo mundo num mês só, já começa a estruturar e fazer um planejamento para quando chegar no mês de abril as coisas estarem organizadas. Achei fantástico o último, todos os tópicos, E né? daí, Lu, Revisa aí, mas o último eu achei, né, caiu para isso, mim, né? Foi a minha isso carapuça. Isso ajuda, porque, por exemplo, você fala assim, todos os professores DVD pediram quadro branco novo. Quantos professores você tem? Quanto você precisa investir nisso? Aí você fala, mas eu não consigo comprar todos os quadros no mesmo mês. Tudo bem. Então, quantos você consegue comprar por mês? Né? Beleza. Então, vê o nível, não é de importância, mas de prioridade, faz um acordo com os professores Uhum, e vê que se você comprar um quadro branco por mês, em quanto tempo você consegue exato. produzir essa resposta, né? E Isso é solucionar planejamento. isso. É um planejamento, né? Então, assim, ó, vamos lá, a gente tem integração ministerial, que é esse alinhamento com a visão da igreja, planejamento, que é exatamente essa parte do currículo, a construção pedagógica, a coordenação de estratégias, porque no planejamento eu vou ter as estratégias e as ações que eu preciso desenvolver. Então, na coordenação, a gente vai colocar isso em prática. Formação, né, de liderança, formação e capacitação de liderança. 5, o apoio aos outros ministérios da igreja. 6, a gestão administrativa. E 7, a avaliação. Porque um bom educador, ele precisa avaliar o nível de eficácia que as coisas estão acontecendo. E às vezes a gente fala, tá uma bênção. Gente, tá uma bênção, foi ótimo, foi maravilhoso. Nada disso é avaliação. Isso é percepção. Né? Então, o que funcionou? O que não funcionou? A gente precisa avaliar as nossas estratégias para ver se as estratégias elas estão alinhadas à identidade da igreja, se as estratégias elas estão ocorrendo ali de forma alinhada àquele planejamento ou não, precisa redirecionar a rota. A gente pensou uma estratégia que não funcionou, tudo bem. E perceber que não está funcionando é um grande avanço. Então, é necessário a gente avaliar. Então, essas atribuições, elas trazem essa clareza, esse norte para a gente, né? Não é de um ministério perfeito, mas é de um ministério vivo, né? Em contínua aprendizagem aí, porque nós, enquanto educadores, também estamos no processo de aprendizagem. A gente também está aprendendo, né? E ter isso tira da gente aquele peso de que a gente sabe de tudo, de que a gente vai fazer tudo perfeito, e não vai, porque nós não somos perfeitos, mas ter essa clareza e ter o coração aberto para avaliar sempre é fundamental, para a gente entender o que a gente pode melhorar, né? E entender também aquilo em que a gente não é bom. Eu, por exemplo, não sou de exatas. Olha,
Não, o que eu amo o Canva, o que eu consigo fazer no Canva, eu não faço no Excel. São assim, são polos opostos, né? E daí o que eu vejo que esse é realmente um ponto de vulnerabilidade muito grande. Meu, não sou da turma do Excel, gente. Admiro muito vocês que fazem tudo acontecer no Excel. Tem toda a minha admiração. Mas eu não sei. Então, o que eu vejo? O que eu faço? Eu puxo sempre para perto pessoas que têm essa habilidade. Porque, olha, gente, vamos entender aqui, a visão vai ser a mesma, a gente vai estar alinhado, mas eles vão fazer essa parte que eu não sei fazer. E a gente não consegue fazer tudo também, né? Isso é fantástico! Isso é fantástico, Gemima. Porque existem algumas pessoas que acham que tem que fazer tudo sozinho. Não, não, não temos que fazer tudo sozinhos. E assim, já que é um corpo e é o corpo de Cristo, a gente precisa envolver as pessoas. Quanto mais a gente envolve pessoas estratégicas que realmente somam no ministério, melhor. A gente começa a carregar um peso menor nas nossas costas. E a gente consegue fazer coisas além, a gente consegue ter o olhar estratégico, porque o operacional a gente delegou, a gente dividiu, não é? Então, isso é importante, isso é fantástico. E essa questão da avaliação, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque a questão da avaliação, aí eu vejo sempre, né, que Deus, quando criou o mundo, ele estava sempre avaliando, todos os dias, e viu Deus que isso era bom. Mas teve um dia, que foi o sexto dia, que ele viu que não estava bom, porque o homem estava sozinho, ele foi e criou a mulher, a Eva. Então, ele faz coisas erradas? Não, Deus não faz errado, mas ele mostra que nós podemos avaliar, ajustar, entendeu? E que a gente pode sempre ir além. Ele nos ensina isso. E isso é maravilhoso. E nós, como educadores cristãos, precisamos criar esses critérios de eficácia, essas avaliações. O negócio aqui, Gemima, sabe? A gente fica meio com preconceito da avaliação, que a gente sofre isso com as provas que a gente faz na escola, e aí cresce e cria meio trauma, né? Ah, eu não vou avaliar, porque, né? Não vou dar feedback, aquela coisa toda. Mas precisa, né? Eu então penso assim, nossa, o povo vai me avaliar, o medo de ser avaliado, né? O povo vai dizer que eu tô ruim, que eu não sou um bom educador. Não precisa disso. A gente pode ir trocando, entendeu? A gente pode e ouvir o outro é importante, porque o outro tem um outro olhar, não é? Então, eu vejo aqui com os meus, eu tenho 2 adolescentes, né? Você sabe. E aí, às vezes, os meninos dizem assim, mãe, imagina, são 2 meninos, então eu tenho uma visão feminina, não é? E eu sou mais velha da geração X e eles são meninos, homens da geração Y, da geração mais nova, 15 anos, né? Então, aí às vezes eles dizem assim: minha mãe, não seria mais fácil a senhora ter dito tam-tam, em vez de dizer tananana. Então, é uma outra visão, né? Mais simples, mais prática. O homem pensa de maneira mais prática. Eu digo, é mesmo, não é? Então, assim, é legal isso, quer dizer, eles estão me avaliando também, e eu vou aprendendo, e nessa eu vou aprendendo a ser mais prática na hora de falar com eles, né? Isso é legal. Agora, Gemima, recapitula para a gente aí faz um resumo aí, o povo tá anotando, você tá anotando em casa? Então, faz um resumo aí para a gente, por favor. Então, olha só. Das atribuições, gente, eu não sou de exatas, então para ajudar eu sempre penso na quantidade total. Então eu coloquei aqui 7, ó. A gente está falando de 7 atribuições, tá? Para você lembrar, são 7. E as palavras-chave quais são? A integração, que é a integração ministerial e estratégica, o alinhamento com a visão da igreja, entender para onde a igreja está caminhando. 2, planejamento, que é o planejamento estratégico, onde você coloca os objetivos, as estratégias, as ações necessárias, os prazos.
3, coordenação dessas estratégias, porque assim, colocar as estratégias no papel é diferente de coordenar e de acompanhar o andamento e desenvolvimento delas. 4, formação e capacitação das equipes. E daí, quando a gente fala das equipes, são das equipes individuais mesmo, então das equipes de liderança, das equipes de professores, entender quais são as necessidades para contribuir na formação e aperfeiçoamento de cada equipe. E uma das maneiras disso é através da avaliação, quando você vê ali quais são as maiores fraquezas, quais são as maiores dores, o que eles precisam para crescer mais, desenvolver, né, as suas ações estratégicas. 5, apoio aos outros ministérios. 6, a gestão administrativa e dos recursos. E 7, a avaliação. Entendendo quais são, para cada equipe, para cada ação, quais são as necessidades, o que pode melhorar, como que pode aprimorar. Então, essas 7 atribuições trazem para a gente um norte e uma maior clareza a respeito do desenvolvimento mesmo do Ministério da Educação Cristã na igreja, né? E claro, pensando sempre em como que a gente pode, além de tudo isso, deixar a nossa contribuição pessoal, né? Como que a gente pode, além de tudo isso, contribuir para o crescimento de outros educadores, para o crescimento da igreja. Então, produção de conteúdo, e essa é uma das áreas que o educador cristão, não apenas o educador cristão que está ligado à igreja, mas que o educador cristão tem esse objetivo, assim, essa missão, eu diria, né, de contribuir aí para a formação de conteúdo, para que outras pessoas possam também ter acesso e serem edificadas e crescerem, entendendo ali e vendo a partir da reflexão daqueles que estão produzindo. Gente, fantástico! Gemima, eu quero te desafiar agora, assim, ao vivo. Pega isso tudo, transforma num texto, coloca no blog, vai ser muito legal. Porque aí a gente vai poder ter um material de consulta, sabe? É como se fosse um resumo, que eu achei fantástico. 7 passos, ó, bem tema, assim, né? Bem de marketing, né? 7 passos para desenvolver um projeto de educação cristã na sua igreja, ó. Show de bola, né? Então, amei essa sua ideia aí dos 7 passos aí. Gente, é isso aí, sabe? Educação cristã é tudo isso e muito mais. E é algo que é vivo, que é atual, que é dinâmico, não é estático. Você está vendo? Não é estático. E você está assim, meio que camaleoa, né? O educador cristão é meio camaleão, que ele está perpassando por todas as áreas, por toda a igreja, auxiliando de maneira meio que bastidor, né? É sem ser, não é? É ali trabalhando, entrelaçando, né, a todas integrando todas as áreas e fazendo com que esse corpo cresça estruturado. Olha que maravilhoso. Vocês estão percebendo que existe uma diferença entre o trabalho do educador cristão e o trabalho pastoral? O trabalho do pastor é também ser aquele visionário, é também ser estratégico, mas ele é o líder. Ele também vai pastorear, vai cuidar das ovelhas. É diferente, são áreas diferentes que trabalham complementando. É lógico que o educador cristão vai seguir o direcionamento que o pastor está dando ali, né? Então não tem porquê cada um no seu quadrado ali, não é? Mas essa questão da estrutura dessa liga, sabe, eu acho fantástico, que é a coisa que a educação cristã faz e faz muito bem. Gemima, eu queria te perguntar, a gente já está acabando o nosso programa, faltam alguns minutos e, gente, eu estou amando, 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 amando. Não é o assunto que faz os meus olhos brilharem. Gemima, e aí, você assumiu aí a área de educação cristã na PIBPEN aí em abril, tá? De abril para cá dá o quê? Mais ou menos uns 6 meses, né? Nesses 6 meses, o que que você fez aí no ministério
de ensino na PIBPEN? E eu sei que tem uma palavra-chave que para você define o seu ministério aí. Fala para a gente um pouquinho aqui. Ai, Lu, então, esse desafio, o desafio aqui tem sido, assim, Deus tem me abençoado, tem direcionado, né, tem sido muito gratificante. E nós temos tentado aqui trabalhar com algo que a gente conversou bastante, né, ultimamente ali, a respeito dos desafios da inovação. Né, de como que a gente pode potencializar o ensino, como que a gente pode potencializar a educação aqui da igreja. Estamos, né, pegando a última atribuição que a gente falou, que é da avaliação. Então, eu comecei com a avaliação para entender como cada equipe estava se sentindo, como cada equipe estava caminhando, entender como que cada equipe estava alinhada à identidade da igreja, entender quais eram as dores de cada equipe, e nós temos seguido por esse caminho, né, trazendo aí esse alinhamento, algumas mudanças aí, algumas novidades nós conseguimos trazer, pensando na escola bíblica. Uma das dores aqui dos nossos professores era exatamente em relação à chamada, a quantificação ali dos dados, a mensuração dos dados, e como que a gente poderia mudar esse formato. Então, assim, essa foi a maior dor que eles trouxeram. Eu falei, nossa, e agora? O que a gente faz? E pensando aí junto com a equipe, encontramos uma solução muito simples, muito prática, que inclusive já vou deixar o merchan aqui, Lu. Olha só, gente, nós estamos aqui em outubro, então se você ainda não fez a sua inscrição para o nosso encontro para Salvador, tá? Então aproveita, faz, porque lá em Salvador eu vou dizer exatamente como que a gente fez isso. O que nós fizemos aqui na EBD? Nós mudamos, porque antes o professor ele marcava a presença dos alunos, e hoje o próprio aluno marca a sua presença, de uma forma, olha, são menos de 30 segundos, tá? O aluno ele consegue marcar a presença dele, e os professores, eles têm o acompanhamento simultâneo, ali, instantâneo. Então, a cada semana, os professores eles conseguem observar, eles conseguem mensurar como que está a presença, mas também como que está esse termômetro de cada sala em relação ao conteúdo que está sendo ministrado. Então, se você não se inscreveu para Salvador, para a nossa assembleia lá, convido você a se inscrever, porque lá eu vou mostrar como que a gente está fazendo isso, tá bom? É muito simples, gente, é muito simples. E no final das contas, a gente consegue ter a mensuração das presenças e, além disso, conseguimos ter um termômetro ali de como que cada aluno está se sentindo em relação ao conteúdo ministrado. Uma outra novidade, daí eu já quero convidar você a ler, é esse livro, o Biblicamente, tá? Nós lançamos esse livro agora em setembro. Biblicamente, tive o prazer e o privilégio de participar da construção desse livro, juntamente com o meu pastor Eliezer Victor, o pastor Paulo Macedo e o pastor Vinícius Santana, aqui da igreja, pastores que são amigos de ministério e que eu tenho tido o prazer de crescer junto com eles. Então, esse livro, gente, sou suspeita a falar, mas como a Lu pergunta das novidades, né? Então, olha aqui uma novidade fresquinha para você. Biblicamente, gerencie as suas emoções à luz da Bíblia. E aquilo a gente vê também essa parte da produção de conteúdo, né? Como que a gente pode estar, o que a gente pode estar produzindo, como que a gente pode estar abençoando aí outras pessoas através dos conteúdos do que a gente tem feito. Então, temos desenvolvido internamente alguns materiais específicos para a nossa liderança. Esse aqui, gente, é específico para os líderes de pequenos grupos, tá? Onde fala da visão porque os pequenos grupos, assim como a EBD, se constituem como estratégia. E cada igreja vai aplicar essa estratégia de acordo com a sua identidade, com a sua estrutura. Então, aqui, a gente tem o que é dentro da nossa visão, dentro da nossa estrutura como igreja, os pequenos grupos, algumas orientações, sugestões.
E é isso, e daí temos caminhado nessa área com essas novidades, com esses passos, né, de forma que a gente consiga estar ajudando as nossas equipes, cooperando com as nossas equipes e fortalecendo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Gente, que maravilha! Quer dizer, 6 meses na igreja, assim, assumindo a área de educação cristã, porque são 3 anos e meio. Nesses 3 anos você estava trabalhando em outras áreas e agora também continuando nessas outras áreas, né, e também com o Ministério de Ensino, e já está aí lançando o livro, né, junto com os outros ministros da igreja, os outros pastores, já está produzindo conteúdo, porque o educador cristão também é um produtor de conteúdo, querendo ou não, né? E que coisa maravilhosa. Gente, a gente ainda não está falando aqui, viu, Gemima, no Educação Cristã para o Alto, sobre nossa Assembleia, mas aí que bom que você já. Não, não é segredo, não é segredo. É que você já saiu na frente, já falando que maravilha. Na nossa Assembleia, lá da UECBB, em Salvador, no dia 20 de janeiro, na Igreja Batista da Pituba. Nós vamos falar sobre currículo e transformação. Nós teremos uma palestra da professora Gleides e também teremos algumas oficinas e a Gemima vai falar sobre o currículo, transformação e discipulado. Falando um pouco, a palestra dela vai falar um pouco do que ela falou aqui, entendeu? Mas ela vai um pouco além, porque ela vai nos mostrar na prática o que ela está fazendo, que ela mostrou, falou aqui, só para a gente degustar as ideias e tal, e assim, inovando na área de educação cristã. Amei, Gemima, quando você disse, EBD não é educação cristã, EBD é estratégia. Maravilhoso, é isso aí. EBD é estratégia, e é uma excelente estratégia, maravilhosa, mas não resume a educação cristã. Educação cristã vai muito além, é um pouco do que ela falou. Meu povo, por incrível que pareça, essa conversa maravilhosa está chegando ao fim. E nós temos aí 2 minutinhos para encerrar o programa. Então, Gemima, em 1 minuto, suas considerações finais. Muito obrigada, muito obrigada por sua palavra, desculpa. Muito obrigada por sua palavra e suas considerações finais. Lu, muito obrigada pelo convite, pela parceria, pela amizade sempre. Minha gente, muito obrigada por participarem aqui. E, assim, o desejo do meu coração é que nós consigamos ajudar outros educadores a fortalecerem os seus ministérios, a crescerem naquilo que Deus já está fazendo e quer fazer por meio de cada ação, de cada vida, de cada ministério. Um dos nossos desafios enquanto educador cristão é não se envolver demais nas atividades a ponto de perder de vista o direcionamento que Deus tem trazido ao nosso coração. Então, que como educador, você possa estar alinhado, em primeiro lugar, à vontade de Deus, ouvindo o que Deus está ministrando ao seu coração, porque a partir daí, as estratégias vêm, as portas vão se abrindo e Ele vai fazendo acontecer, porque o ministério é dele. É Ele quem faz e nós somos apenas instrumentos. E às vezes a gente perde tempo demais quebrando a cabeça com estratégias e com ações que não é aquilo que Deus quer fazer. Então, como educador cristão, que você, que eu, que a Lu, que nós possamos estar tão perto de Deus a ponto de ouvir o que Ele quer fazer em nós e através de nós. E a partir disso, as estratégias vêm, a visão é alinhada e o ministério ele vai crescer, porque o crescimento quem dá é Deus. Nós somos apenas instrumentos. E espero encontrá-los lá em janeiro. Já que a Lu falou que vocês não estavam falando, eu já cheguei aqui, compartilhando de janeiro. Espero encontrá-los lá em Salvador, para que a gente possa ter esse momento de comunhão, de troca, de crescimento, e celebrando aquilo que Deus já está fazendo no nosso meio, mas certos de que Ele tem muito mais para fazer através de nós. Deus abençoe, minha gente!
Ai, que bom, meu povo. Eu acho que vocês gostaram, porque eu amei. Viu, Gemima, mais uma vez, muito obrigada. Você maravilhosa, como sempre. Maravilhosa, muito obrigada. E assim, esses 7 passos, o seu livro, os materiais que você tem escrito, são incríveis. Gente, no blog dos educadores cristãos, tá? Você entra no site @uecbb.com.br, você vai encontrar vários textos da Gemima. É só colocar lá Gemima Caetité, que você vai ver vários textos. E são textos incríveis. Tem textos na área de culto infantil, um mês que ela escreveu, assim, 4 textos, né? Um por semana, falando sobre culto infantil. Então, é praticamente um curso sobre culto infantil, né? E tem vários outros textos na área também de educação cristã e tecnologia, com várias dicas. Então, vale super a pena ler os textos que a Gemima escreveu e que estão lá no blog da UECBB, viu? Gemima, querida, que Deus continue abençoando o seu ministério, te fazendo próspera, aí onde tua mão tocar, que você realmente prospere, que Deus todos vejam que é Deus quem está fazendo tudo isso através de você. E que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui assistindo o programa. Muito obrigada por sua companhia, por sua parceria. E na próxima semana continuaremos juntos aqui no Educação Cristã para o Alto, para juntos elevarmos o nível do ensino bíblico aqui na Rede 316. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Educação Cristã para o Alto. Para ouvir esses e outros podcasts do programa, acesse nossas plataformas digitais ou pelo site www.rede316.com.br.